Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Além das Sessões, o nosso podcast quinzenalmente aqui no YouTube e breve em novas plataformas digitais. Vamos conosco nesse episódio que está sensacional. Mas, antes de iniciar e até apresentar o tema e o nosso convidado, saudações aos queridos psicólogos. Esse é um episódio totalmente dedicado, especialmente a você, colega de profissão. Esse episódio a gente vai falar sobre a psicologia como ciência, mas também sobre como nós psicólogos podemos lidar diante a contextos importantes na nossa atualidade. O nosso convidado hoje é o Diogo Araújo. Ele que é psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental, tem formação em terapia do esquema, especialização em terapias contextuais, instrutor de mindfulness e tem 16 anos de experiência, atuando também como professor em cursos de graduação e pós-graduação e realizando programas de treinamento em habilidades e mindfulness. Seja bem-vindo, Diogo, ao Muito obrigado, podcast. Andressa. Prazer estar aqui com você hoje. Sim, para iniciar esse momento, Diogo, se apresenta para o pessoal que não te conhece ainda, como é que pode te conhecer? Pronto. Fala aí algumas características importantes do nosso psicólogo Diogo Araújo. Pronto, a minha atuação é eminentemente na clínica, né, na psicoterapia individual, o público que eu atendo é mais de adultos, né? E comecei na TCC, né? A minha primeira especialização em clínica foi na TCC, mas eu estou cada vez mais agora enveredando nas chamadas terapias de terceira onda, né? Tenho um forte interesse pela ACT, né? Iniciei agora aí, estou fazendo agora a minha especialização em terapias contextuais. Sim. E muito conjugando, né? Veio muito a calhar, assim, a proposta das terapias de terceira onda, em especial a ACT, por conta de uma certa ênfase, né, no desenvolvimento desse estado psicológico que eu acho muito interessante, muito importante, que é o estado de mindfulness, de atenção plena, né, e que eu também sou instrutor, conduzo programas, né, de aperfeiçoamento, né, em atenção plena. Então, lá nas minhas redes, né, principalmente no Instagram, eu divulgo mais, né, lá no @psidiogojga, né? Vamos deixar na descrição, deixar na descrição. Estou lá divulgando essas atividades e tenho meu consultório, atendo online, presencial. Uhum. Meu consultório fica ali no Empresarial Wall Street, né? Enfim, então, estamos aí, né? Há um tempinho já, né? Uma caminhada vendo boa, aí né? a psicologia, né? Na nossa cidade, no nosso país, Sim. no mundo. Sim, né? Antes da gente iniciar, estávamos aqui falando, né, da época da nossa graduação, né, de ir na biblioteca, né, de tirar xerox dos exemplares para ali não perder um conteúdo, de botar nome na lista de espera de um exemplar que só tinha 2 unidades na biblioteca e de hoje, né, das facilidades em jogo. Né, você falando aí, eu lembrando, né, de que logo quando a gente se formava, a primeira preocupação que a gente tinha era de fazer o cartãozinho, né? Sim! Né? Lembra? De fazer o cartão. Sim, na gráfica. Fazer o milheiro. O milheiro, para poder distribuir, para dar para as pessoas, né? Hoje parece uma coisa, é que nem falar de disco de vinil, sabe? Uhum. Porque Sim. As mídias, né, de você se apresentar como profissional são completamente diversas aí nessa realidade online, né? E, enfim, né, são muitas transformações e que eu acredito, né, como eu estava falando, né, de que são transformações que nos afetam, muitas coisas Sim. ajudam a nossa atuação, mas também, né, acho que a gente vai conversando aqui falar também sobre coisas que nos causam alguns dissabores, né, algumas sensações não muito agradáveis, né, aquela coisa, dentro né? dessa realidade. Tudo tem ali os seus prós e os seus contras, e assim vem com o avanço da tecnologia, né? Nos favorece significativamente em muitos pontos, né? A gente sai ali daquele cartãozinho de papel. Vou mentir que eu gostava de ter um cartãozinho.
Enfim, Charmoso, era muito, né? mas não faz parte mais, né, da realidade. E de alguma forma a gente tem outros meios hoje, né, de Uhum. marketing, de publicidade, que de algum modo trazem visibilidade em um outro contexto, né? Até porque, Diogo, se a gente for olhar lá atrás, a gente não sabia muito sobre os psicólogos, né? A gente não Sim, tinha uma abertura para conhecer, para saber. Hoje tá tudo ali explícito. Como é que você perfeitamente. pensa sobre isso? Realmente, a divulgação da atividade, né, da assistência psicológica, do trabalho do psicólogo, era definitivamente algo muito mais restrito, cercado de, sabe, desinformação, até de Sim, preconceitos, né, aquela velha história que ainda existe, mas antigamente eu acredito sim que era mais intenso, de que, né, quem vai para psicólogo é maluco, né? Não tem, tinha sempre os tabus aí, né? Os os tabus, os preconceitos. preconceitos, né? Uma coisa muito em volta dessas desinformações, né? Então, eu acredito que, né, uma coisa positiva é de que nos últimos tempos isso, né, tem mudado, né? Cada vez mais a gente vê, eu acredito que essas gerações atuais, né, as pessoas mais jovens hoje em dia, eu nunca vi tantos jovens tão preocupados com a própria saúde mental, com o assunto da saúde mental, né? Isso a gente entra até numa discussão de que talvez isso é sinal porque os jovens estejam se vendo cada vez mais acometidos desse tipo de sofrimento. Mas de qualquer forma é um assunto muito mais em voga, muito mais debatido. A gente vê aí nas novelas, Uhum. nas produções, né, Sim, sim, nos podcasts, né, as pessoas sim, falando sim, cada vez mais de saúde mental e com certeza também sobre o trabalho do psicólogo, né, o trabalho dos profissionais de saúde mental que se dedicam para isso, né? Então acredito que transformações estão acontecendo com uhum, novas oportunidades, mas também com grandes desafios, né, sim, inerentes dessa época. sim. Que a gente vê, né? Os desafios, eles fazem parte do processo num todo, né? Em todas as áreas, né? A gente imagina, em todas as profissões. Mas a gente olha também que existem muitas melhorias, né, Diogo? Existem muitas oportunidades também, que ao mesmo tempo que a gente dá visibilidade, surgem oportunidades. E aí tem um outro lado, né, que é o lado humano do Sim, psicólogo, né, o do quanto também existe esse lugar de olhar para quem cuida, né, ter sim, 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 sim. esse cuidado de olhar para quem cuida e não apenas ali do outro que demanda um cuidado. E como também a gente não consegue sair desse lugar de que psicólogo ele não tem que ser ali isento de ter demandas emocionais, né? Que a gente acreditam-se que psicólogos eles não têm, Uhum. né? São isentos. É como se É, ganhasse um passe livre de saúde mental. Não, você vai. aquelas piadinhas sem graça, né, de é, você como psicólogo em algum momento se vê alterado emocionalmente e as pessoas, como assim? Como Como é assim? possível? Né? Sim, sim. Você é Você não psicólogo? pode. Você Isso, não é? isso é certeiro, sabe onde? Família. Sim, Reunião de família. Você vai ser você ali, não é, psicólogo. Mas sua família é a primeira a dizer: Ó, você é psicólogo, não era para estar falando isso, pensando isso. E aí vem um sentimento: sim, medo, né? Medo do julgamento, frustrações, sentimento de incapacidade, todas aquelas emoções que a cercam ali, né? O profissional. sim. Porque assim, um aspecto, né, a própria psicologia, né? Eu acho que a própria psicologia é uma ciência que se arvora, que ousa tratar de conhecer, de intervir, de dar assistência para algo muito complexo que é o fenômeno humano, né? Então, o psicólogo ele tem que ter conhecimentos de neurociência, quase como um neurologista, tem que ter conhecimentos de sociologia, de antropologia, Farmacologia? de farmacologia, e, enfim, fora as próprias teorias próprias da psicologia, Sim, se a gente parte, né,
do enquadramento biopsicossocial, tudo articulando ali ao mesmo tempo agora, é uma atividade desafiadora e uma responsabilidade, sim, muito grande, né? Nós estamos lidando com, sabe, o que é de mais íntimo das pessoas, a confiança, suas dores subjetivas. Então, realmente, existe, né, esse senso de responsabilidade que pode, sim, causar medo, né? E eu acredito, né, que essa pressão, esse incômodo, né, pegando aí talvez um pouco do referencial da ACT, pensando nos valores e pensando, sabe, na visão do sofrimento, né? A ACT traz muito aquela coisa do sofrimento sujo, do sofrimento limpo, né? De que muitas vezes o sofrimento que a gente às vezes quer simplesmente, né, jogar para debaixo do tapete, ignorar a tal da esquiva experiencial, né? Muitas vezes é um sofrimento que tem a ver com a nossa própria coerência, né? Os nossos próprios valores. Então, se eu valorizo a minha atuação, só, poxa, quem eu quero ser como profissional? Eu quero ser um bom profissional que ajuda as pessoas, que faz um bom serviço, que não causa problemas, que não vai piorar, não vou ser iatrogênico, né? Não vou causar mais problema. Meu tratamento vai causar mais problema do que solução para as pessoas. Se eu valorizo tudo isso, isso sim vai ser uma carga que eu tenho que aprender a lidar, né? Tanto com me dedicar, né, na minha formação, mas também está bem situando, de eu ter um senso de responsabilidade com o meu autocuidado. Sim. Né? O nosso autocuidado, claro, serve para o nosso bem-estar, sim, né? Eu acredito que o primeiro ser humano que a gente tem que ter cuidado, né, já uma profissão que cuida de pessoas, a primeira pessoa que a gente tem que ter grande prioridade para cuidar é nós mesmos, né? Nós também somos pessoas, né? Um psicólogo que se ignora como gente tá numa lacuna aí, né? Sim. Tá? Então, há de se ter, sim, encarar o autocuidado como, sim, também uma responsabilidade profissional, né? Eu tenho que estar bem, eu tenho que me conhecer. Sim. Tanto é que é um requisito, parece, né? Estudante de psicologia tem que promover ali o autocuidado, tem que fazer terapia, tem que entender também, né, Diogo? Sim, Esse sim, lugar. com certeza. Porque, volto a dizer, peculiaridades da profissão, peculiaridades da atuação. É um ser dotado de subjetividade lidando com o outro, né? Não é uma máquina ali, né? Aí a gente já vamos entrar aí, né? Vamos, né? Não é chat GPT sendo terapeuta, sabe? Por favor. Por favor, né? Não é assim que funciona. As transformações se dão realmente nessa interação intersubjetiva, né? Quem realmente pode acolher, quem realmente pode se conectar, inclusive às vezes fazer as devidas provocações, é um outro ser humano. Sim. Que também é dotado de suas sensibilidades e que é importante, né? De Sim. que na atuação a pessoa tenha o seu devido trabalho para que, né, vamos aqui pegar um referencial agora, assim, terapia do esquema, né? Que, né, os seus esquemas que inevitavelmente podem ser ativados, né? Nós não estamos livres disso, né? Nós estamos funcionando da mesma forma. Então, nós podemos ter nossos esquemas ativados nas nossas atividades. E se a gente não tem um devido trabalho, uma devida consciência, uma devida capacidade de lidar com isso, Sim. isso acaba interferindo, né, na nossa atuação e, enfim, então há de se ter esse trabalho de autoconhecimento para a gente poder aprender a lidar com nós mesmos, para poder lidar com o que acontece no nosso trabalho. Né? Exatamente. Né? E não é um processo simples, fácil. Você falando, Diogo, remeteu muito lá a minha formação. A primeira vez que eu fiz a terapia foi no curso de psicologia. Né? E o quão importante foi, mesmo sendo em um período onde tinha muitas coisas acontecendo. A vida do estudante que é corrida. Sim. Né? E o quanto ali foi importante, até para eu entrar dentro do consultório, na clínica, escola e atender, para sentir. E ainda assim,
eu não me sentia pronta. Aí eu vou entrar no próximo requisito, né, que é o procurar o profissional ser o profissional perfeito. Sim. Né? Buscar a perfeição, já querer sair dominando todas as técnicas, todas as teorias e esquecendo do mais importante, né? De lidar com nós mesmos no meio disso tudo. Nós também temos história, nós também temos família, nós temos nossos pontos, nossos Temos machucados. nossas vulnerabilidades. Uma vez eu estava num evento, foi num Concriard, né? Que o Steve Reis, né? O próprio Steve Reis esteve aqui em Salvador, né? E eu fui, claro, né? Não podia perder essa oportunidade de ver o homem. E aí ele fez lá uma dinâmica muito interessante, né? Chegou para todo mundo e falou: todo mundo imagine assim a sua dor, uma dor que você tenha, que está na palma de sua mão, levante. Aí todo mundo levantou assim. Quem tem isso aí há mais de 5 anos, todo mundo lá. Quem tem isso há mais de 10 anos, todo mundo lá. Quem tem isso mais de 20, nem lembra mais. Algumas pessoas abaixaram, mas a maioria lá, né? Dele, pois é, né? E vocês são as pessoas que as pessoas procuram para se livrar das suas dores. Enquanto todo mundo aí cheio de dor, né? Então, bonito isso. Pois é, eu fiquei realmente, o homem é fera. Sim. E isso é uma realidade, então, nossas expectativas, né? De querer, assim, de querer não errar, né? Eu vejo, por exemplo, trabalho de supervisão, né? Eu também ofereço supervisão, Sim, quem tiver e interesse. é extremamente importante. Né? Quer ver uma coisa interessante, um fenômeno interessante que eu vejo é supervisão em grupo. Aquela tensão que é quando chega o seu dia de apresentar seu caso e falar do que você fez para os colegas, como fica todo mundo tenso. Medo de errar. Com medo de errar. Eu lembro a minha primeira supervisão em grupo. Né? Você fica com aquele medo de ser julgado, de que vão pensar de mim, estou fazendo besteira. E aí eu acredito sim, né, que um elemento primordial do manejo disso, né, é garantir que o espaço de supervisão seja um espaço seguro para que todo mundo possa, sim, inclusive, falar do que acha que não foi tão bom, do que é que precisa melhorar, né, ser um espaço seguro para um espaço de aperfeiçoamento, né. Eu faço até a brincadeira, olha, o que acontece na supervisão fica na supervisão, né, importante, né, para todo mundo ter essa segurança para poder desenvolvendo, assim, né, se soltando um pouco desses temores, né, que são compreensivos, né. A gente vive em um meio social e todo mundo, essa coisa do julgamento, né, essa coisa do olhar do outro é duro até pra gente, né, com certeza. Sim, porque tem sempre alguém, né, tentando ali apontar os erros, os acertos, invalidando um processo. Muitas vezes é alguém que está no início e já tem ali o medo do início, né? A autocobrança, as inseguranças, os medos. E aí tem a importância de, além de trabalhar as suas próprias subjetividades como ser humano, se acolhendo, se abraçando, muitas doses aí de autocuidado, tem um outro lado, que é se aperfeiçoar, que é o buscar realmente orientações de profissionais qualificados que com certeza vão te ajudar a fluir melhor na sua prática clínica. Né? A gente fala muito sobre abordagens, né? Que existe aí uma briga entre as abordagens, né, de yoga, quem é melhor que a outra, quem é isso, quem é aquilo outro. E aí a gente deve levar em consideração a sua prática baseada em uma ciência. Né? Não é sobre ser melhor ou pior, é sobre você fazer um trabalho que tenha uma base científica e que ajude significativamente aquela outra pessoa que chega até você no estado de sofrimento e precisa ter um profissional qualificado, um profissional que tenha uma escuta, um profissional que esteja realmente atento, né, Diogo, que saiba trazer ali o acolhimento naquele momento difícil e, acima de tudo, saiba recorrer a uma supervisão. Sim. Né? Saiba recorrer a uma leitura, a uma literatura, né? Que isso é a base, é a premissa. E uma coisa importante para você aí, psicólogo, uma vez estudante, sempre estudante, tá? Então, você vai sim ler diariamente, você vai sim buscar orientações, ilustrações, vai buscar, porque do mesmo tempo que a gente iniciou falando da tecnologia, a gente fala também dos avanços de estudos clínicos. Sim. Né? Que cada vez vai surgindo novas técnicas, teorias, estratégias de intervenção.
e que vão facilitando até mesmo um manejo ali clínico, tá? Por exemplo, o Diogo, ele é das terapias contextuais, da ACT. A ACT, ela é nova, né? Se a gente for olhar, né? No contexto clínico, Sim. assim, de falar, de trazer, mas ela tem uma caminhada, ó, muitos anos. E a ACT, ela tem excelentes evidências, né, científicas para o tratamento de diversas demandas psicológicas. Então, para o Diogo chegar até a ACT, ele teve um caminho. Tem história. Né? Tem história, né, Diogo? A primeira vez que eu ouvi falar de ACT, né? A primeira vez que eu ouvi falar de terapias contextuais, essas novas, foi assim, eu fui um privilegiado, né? Porque quando eu estava saindo da faculdade lá da UFBA, 2000 e, né, já nos estágios clínicos finais, assim, lá 2006, 2007, eu tive o privilégio de a minha orientadora, a minha supervisora do estágio, a professora Ana Lúcia Olian, ela estava voltando do doutorado na USP, falando de uma coisa chamada FAP, né? Que na época nem sabia, lá com o livrinho de Kohlenberg de Say, né? E aí era a nossa bibliazinha, né? Dentro dessas perspectivas diferentes, né? Uma ênfase na relação terapêutica muito forte, enfim, então achei aquilo fenomenal. Mas quando fui fazer minha especialização em TCC, também eu sempre fui muito interessado nesse aspecto mais da psicologia cognitiva, dos processos mentais. Fui fazer uma especialização em TCC lá em Aracaju e conheci também o professor Pablo Rubino, né, o argentino que morou no México e se formou na UFBA, baterista de uma banda de metal e um dos melhores terapeutas que eu já vi na vida. E ele, o cara era, sabe, ele já lia tudo, importava tudo da ACT em inglês, lá em 2011, mais ou menos. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar. E para mim fez muito sentido, né? Porque esse aspecto mesmo disso, da nossa relação com o nosso sofrimento, né? Essa coisa de você procurar realmente tem uma coisa na ACT que eu acho que é fenomenal, sabe? Eles são muito críticos, né? Aí tem um embatezinho ACT-TCC, né? Eles são muito críticos ao termo disfuncional, né? E que eles entendem, não existe nada disfuncional, tudo tem uma função. Até aquela coisa assim que gere mais prejuízo, aquilo que gere mais problema na sua vida, tá ali porque em algum momento fez sentido aquilo ter tido um histórico de condicionamento que gerou aquele padrão, e que é muito importante você entender aquilo, você acolher, né? Validar, seja uma fobia, seja uma agressividade, seja uma evitação, seja, sabe, uma depressão, tudo dentro de sua história de vida tem uma razão, se relacionou com a sua vida de alguma forma, e que a gente nunca deve tratar essas coisas como algo que tem que ser extirpado, como, sabe, algo que você tem que fazer um corte e jogar fora. E muito mais você se compreender aquilo, se integrar e também desenvolver uma capacidade de se orientar por outras coisas que não essas amarras do passado, né? Então, eu acho, né, desde aí, né, e a questão do mindfulness, né? Sim. E eu acho que dentro desses autocuidados, né, e tem esses aspectos da formação mais formal, né, de estudar, de estar realmente atualizado, de ter a supervisão, de ter uma orientação de profissionais mais experientes, né? Esse aspecto mais formal da nossa preparação é muito importante. Eu acho que é isso, nós nos prepararmos como pessoas, né? E, por exemplo, a gente saber, né, desenvolver uma habilidade, né? A gente fala muito das habilidades interpessoais, né? Eu saber interagir, eu saber falar, mas existem também as habilidades intrapessoais, né? Como eu lido, eu realizo minha regulação emocional, né? Como eu lido com as minhas emoções, como eu entendo as minhas emoções, como o meu corpo reage às minhas emoções, e se eu tenho uma familiaridade com o meu corpo, por exemplo, eu sei lidar com a minha respiração, né? Eu realizo práticas que, né, eu tenho ali uma vivência desses estados corporais,
né? O biopsicossocial, o bio tá aí, né? De você ter uma familiaridade com o seu corpo, que reage, que se emociona, e que com aquilo você deixa aquilo fluir, você deixa aquilo passar, né? Você não briga com aquelas sensações, mas muito mais deixa aquilo passar, né? Momento a momento, né? E isso é possível, já. Com bastante esforço, com bastante treino, com bastante dedicação, levando a sério, não tem mágica, né? Sim. É como atividade física, como você entrar na escola de corrida, né? No primeiro dia você não aguenta nem 500 metros, mas daqui a pouco você está correndo a maratona. Então, sim, com dedicação, excelente. Né? Então, volto a dizer, a responsabilidade com o nosso autocuidado nos diversos âmbitos, né? Sim, eu trouxe até essa indagação como pacientes mesmo, né? Porque eu canso de ouvir no consultório o paciente chegar e dizer: ai, não me vem com esse negócio de respirar, né? Não é para mim, eu não consigo meditar, eu não consigo. E mesmo fazendo de formas, né, técnicas, estratégias que atenção plena a gente consegue fazer comendo um biscoitinho sabor de vó, né? A gente consegue fazer praticando de outras formas e de ser funcional de algum modo, né? Funcionar, fazer com que a emoção ela consiga ser processada de um modo significativo, contribuindo ali com aquele bem-estar naquele momento, né? E aí por isso que eu indaguei, porque é natural receber no consultório. Sim. Aí é importante, né? Você ter uma preparação para poder desenvolver isso nas pessoas. E porque realmente, né, quando a gente fala de mindfulness, há de se entender de que é um estado natural da consciência e que se manifesta o tempo inteiro. Sim. Então a gente pode desenvolver nosso mindfulness com praticamente tudo, né? Com tudo. Até com a conversa aqui. Eu estou aqui com você, né? Eu tô pleno. Pleno contigo. E isso a gente exercita. É um exercício de mindfulness também. Né? Mas é claro que a gente pode explorar isso em diversos âmbitos. E eu acho, inclusive, que desenvolver o mindfulness no nosso corpo é bastante salutar, a gente tira bastante proveito disso, mas exercitar essa capacidade de estar no momento presente, de uma maneira consciente, de uma maneira voluntária, com abertura, sabe? Se desapegando dos julgamentos, do que a gente acha daquilo. Não, eu só quero estar com isso agora. Eu não quero ficar me referenciando com o que eu acho disso. Eu quero estar com isso. É algo que a gente pode desenvolver de diversas maneiras, mas é totalmente, não sei se você concorda, o oposto da nossa realidade social atual. Né? Tá todo mundo muito agitado? Muito agitado, com a cabeça não sei aonde, o celular aqui, né, já pensando daqui para lá, e tudo menos no aqui e agora. Nas minhas formações eu sempre digo, cultivar a atenção plena é praticamente um ato de rebeldia, sabe? É um ato contracultural, né? Em nome do nosso bem-estar, em nome do que nos faz bem. E eu acredito que também é um ponto interessante, né, para os psicólogos estarem se cuidando, né? Vamos provocar aqui, psicólogo, tudo bem aí? Você. Esse é o momento de saber se você está realmente atento a esse conteúdo. Então, vamos lá praticar essa atenção plena, tá? Vamos lá desligar, às vezes, sair desse modo automático de estar fazendo 1, 2, 3 coisas ao mesmo tempo, de prestar atenção no conteúdo, nas palavras ditas, no momento presente, nas sensações físicas, fisiológicas que talvez você esteja sentindo nesse momento. Que emoção está passando nesse momento aí com você? Boa pergunta. Então, vamos provocar um pouquinho, Diogo? Lança mais aí. Perfeitamente, né? O que, né, falar, porque está aqui falando das dificuldades do profissional, dos medos, dos receios, né? Eu acredito que quem está assistindo aí possa estar assim. Isso tudo ser, como se diz, né? Hoje em dia, os gatilhos, né? Tá aí ativando. E como é que a gente lida com isso, né? Se a gente para olhar o que a gente sente, ou a gente rejeita, a gente vira o olho, né? Ou a gente olha para conhecer e a gente só pode manejar o que a gente conhece, né? O que a gente ignora, não tem muito o que fazer. Né? Então, às vezes, a gente tem que ter esse exercício de simplesmente ficar com o que está sentindo, entender isso, né? Praticar isso para o terapeuta é muito bom, né? Sim. E assim, né? Até falando um pouco, Andressa, umas coisas que eu também penso a respeito do autocuidado do psicólogo,
dentro desse modelo biopsicossocial, que ao mesmo tempo que sim, a gente tem que se cuidar, né? A gente também tem que entender, eu acho que é um ato de compaixão, de entender que a gente também nós somos influenciados e afetados pelo meio que nós vivemos e pela realidade que a gente vive, pelas pressões que a gente passa. E não dá muito para, né, esses receios, né, hoje em dia assim, hoje em dia nas redes sociais mesmo a gente vê assim uma preocupação de será que as pessoas vão me ver, vão me conhecer, será que eu vou encher minha agenda, né? Eu tenho que estar aqui me divulgando, né? Quantos seguidores no Instagram eu tenho, sabe? Né? E será que o meu... Né, o anseio do sucesso, né? E é um anseio do sucesso por um medo do fracasso, sabe? É todo mundo com medo do fracasso. E eu acho que isso é uma coisa que também tem muito a ver com uma certa... jeito como as coisas estão sendo tocadas socialmente, sabe? Disso, de todo mundo com muito medo. E que isso atrapalha, né? Sim. Então, às vezes, eu acho que a gente calma, bota a bola no chão, respira, vamos cuidar, vamos fazer o que a gente pode, da melhor maneira, sim. Que as coisas vão andando, né? Mas existe muito esse receio, né? Tem uma abordagem do filósofo coreano, o Byung-Chul Han, né? Que ele fala da chamada sociedade do cansaço, né? Que nada mais é do que todos nós, cada vez mais, internalizando as cobranças, né? Antigamente, né? Ele dialoga muito, ele é considerado até um pós-Foucaultiano, né? Tinha o Michel Foucault, né? Um filósofo também bastante influente no século XX, que ele falava muito da chamada sociedade do controle, né? Tem um livro clássico dele, o Vigiar e Punir, que era aquela coisa assim, eu fazia porque tinha alguém me olhando, me vigiando, mandando eu fazer o que eu tenho que fazer. Hoje não. Hoje nós mesmos internalizamos esse controle e aí nós temos que ser o melhor sempre, nós temos que ser os mais saudáveis, nós temos que ser os mais perfeitos, nós temos que, sabe, isso está disseminado, é a cabeça de todo mundo. A gente tem que malhar, acordar às 5 horas da manhã para malhar, e melhor alimentação, e o melhor, sabe? E aí se come hoje mesmo, numa sessão, foi assunto, a pessoa atendendo falando disso, de que ontem eu tirei a tarde para descansar e fiquei me sentindo culpada a tarde inteira, porque eu tenho que produzir, porque, sabe? Não consegue relaxar. Não consegue relaxar porque tem essa coisa interna, né? Então hoje o controle está dentro de nós, dentro dessa exigência de excelência, que eu acho que fica a provocação de que se isso está fazendo bem, né? Sim. E aí tem tudo a ver com o que você estava falando mais cedo, de todo mundo muito preocupado em ser perfeito, em ser, sabe? E ter uma dificuldade em lidar com as falhas que são inevitáveis, né? A gente vai falhar, né? Como a gente lida com... Até quando a gente faz uma coisa que a gente se arrepende, como é que a gente lida, por exemplo, na sessão com nossos pacientes, tem uma coisa que a gente achou que não fez bem, né? Às vezes é um drama, né? Nas supervisões eu vejo isso, né? Poxa, eu fiz uma coisa que eu me arrependi, como é que eu lido isso com o paciente? Lida-se, sabe? É algo que faz parte da relação, as coisas acontecem. Né? E somos humanos. Enfim, sabe? Então, eu acho que são em diversas esferas, em diversos âmbitos, que a gente tem que estar se preocupando, e se cuidando. Sim. Nesse aspecto do biopsicossocial, o aspecto social, por exemplo, eu acho que uma observação que eu tenho do profissional psicólogo, da categoria dos psicólogos, né, da classe dos psicólogos, é de que eu acho que, infelizmente, para mim é uma coisa ruim, nós temos ainda uma cultura muito individualista, sabe? Todo mundo muito no seu mundinho. Eu, particularmente, tenho essa queixa. Eu acho o trabalho de psicoterapeuta, por exemplo, um trabalho muito solitário. Sim. Eu sinto uma solidão, sabe? Eu me sinto sozinho, né? Às vezes eu tô atendendo assim, falando um pouquinho aqui, né? De como a gente se sente nas sessões, né? Eu tô atendendo as pessoas, quer ver para mim que é super gatilho? Quando eu atendo uma pessoa que é bancário. Aí ele me fala, não, porque aí teve uma reunião da agência, aí todo mundo fez uma festa, e eu fico, pô, eu não tenho isso. eu queria ter isso, sabe? Porque não é aquela confraternização de final de ano. Sabe? Não é da natureza da atividade, né? Então,
eu acho que, por uma série de fatores, nós somos uma categoria muito individualizada, todo mundo na sua caixinha. Sim. E isso não é legal, porque tem certas coisas que afetam o nosso trabalho, que só todo mundo se organizando para conseguir, né, melhores condições, Sim, né, sim. melhores condições de trabalho, né, o convênio pagar um pouquinho melhor, Tem que ser né? uma coletividade, né? Isso, É eu preciso acho ter. que isso é um ponto fraco da nossa atuação e que afeta a gente, sim, sabe? Sim, eu concordo perfeitamente. Eu também acredito que o fato da psicologia acabar sendo uma profissão muito solitária é também um fato de ser uma profissão que adoece muito também, Sim. né? Sim. Até porque lidamos com dores, sim. né? Diariamente. E às vezes são muitas, né? Em um dia, um psicólogo, ele pode atender aí de 6 a 15, 20, depender, né? De onde estamos falando, de que situação estamos falando, se é uma situação de plantão, hospital psiquiátrico. A gente lida com dores diariamente. Então imagine como é que fica o profissional sobrecarregado. Perfeitamente. Né? E aí junta as nossas próprias demandas, nossas próprias subjetividades, e no final da noite a gente não tem ninguém. Não tem um colega no corredor da clínica, né? Sim. Não tem uma troca numa rede social, porque no final está todo mundo isolado, está todo mundo vivendo o processo e não tendo trocas significativas. Sim. E isso é preocupante. E aí a importância de alguma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, inclusive além das sessões, ele me possibilita muito essas trocas, Sim. que é uma coisa que eu trouxe até recente com a Amanda, que é esse network, é conhecer outras pessoas, é possibilitar conexões, é aprender algo novo, é entender que essas trocas, elas nos agregam, ela faz com que a gente se fortaleça dentro da nossa profissão. E que isso não é sobre concorrentes, né? Não é sobre concorrência, não é sobre quem é melhor, quem é isso, quem é aquilo. Não é. Isso é sobre ser humano. Entender que essas conexões, elas fazem parte do processo. Porque talvez muitas coisas que eu venha sei lá, né, ter em mente, o Diogo, ele também vai ter uma sacada. E a troca, ela vai fluir. Tá? Então, se você é psicólogo, tem se sentido sozinho nessa caminhada, né? Busque network, busque participar de eventos. Eu adoro eventos, Diogo. Olha, evento de psicologia. São um dos melhores. Muito saudável isso. Eu faço questão de ir justamente para me conectar com psicólogos. Porque esse é o momento que eu falo, ufa, não estou sozinha. Isso. Tem aquele fator da autocompaixão que é a tal da humanidade compartilhada, né? Sim. Disso, né? De a gente sentir que nossas dores não é uma coisa só nossa, uma esquisitice nossa, que outras pessoas também sentem o que a gente sente e a gente manter esse senso de comunhão, né, desses elementos da nossa humanidade. Então, esses cuidados, né, de se reunir e de estar, né, debatendo, trocando experiência, trocando ideias, nos cura, né, de certos sofrimentos, né? E eu acho isso muito importante. E além do que, né, a gente prega tanto essa questão do autocuidado para com, né, os nossos pacientes, dentro da nossa esfera, né, de conhecimento, de melhorias, de encontrar, né, dentro de si, até para a gente passar para o outro, a gente também tem que, senão fica um pouco ali, né, um sentimento de, será realmente? Será que eu estou fazendo certo? Né? Sim. E aí a importância, né, de entender que, ok, ter sobrecargas, mas no meio disso tudo, pratica o autocuidado, né? Respira um pouco, tenta entender o processo que está acontecendo com você. Se for o caso, terapia, supervisão. Sim. Tá? Com certeza você vai se encontrar, você vai se perceber e você vai melhorar a sua relação também com você. Construir laços, redes de apoio é fundamental. Outra coisa, Andressa, além disso tudo, que é o fundamental, que ao longo da minha atuação eu considerei muito importante. Também nas minhas experiências, né, de docência, né, já dei aula em cursos de graduação, já fui supervisor de estágio naquele momento tão delicado que é
né? Ali você, estudante de graduação, começando o seu primeiro estágio, esses temores lá na tampa, né? Um ponto que eu destaco muito assim, é de que, eu volto a dizer, nossa profissão é lidar com o fenômeno humano. Então nós temos que ser muito interessados pelo fenômeno humano como um todo. Tanto no elemento técnico, no elemento específico, no hard skill, né, da coisa, mas também tem um soft skill aí que poxa, eu acho muito essencial que um psicólogo seja interessado em arte, sabe? Goste de ver filme, goste de ir para um teatro, Sim. goste de ler um livro de literatura, de uma música e de diversificar. Eu nem estou falando assim, que às vezes a gente fala assim, parecendo que é assim, não, é ser o eruditão, né? Só ver lá a música clássica ou ver um filme francês em preto e branco. Não, também. Mas todo o espectro, né? De conhecer as manifestações. Tem um repertório. Tem que ser interessado pelo fenômeno humano. Sim. Por tudo que o ser humano produz, como ele se expressa, né? Eu estava recentemente numa aula da minha pós-graduação com o Kelly Wilson, né? Que é um dos cofundadores da ACT, junto com o Reis, né? Ele fazendo uma aula online pra gente. E aí, pô, o cara é um poeta, sabe? Ele falando, pô, os nossos pacientes são poesias inacabadas, sabe? Uma coisa profunda. Pô, aí que lindo. Mandou a letra, não. Nós somos poesias inacabadas, né? Nós somos uma expressão da nossa subjetividade que se dá dessa maneira poética. E olha que privilégio poder ali estar no meio e cuidando dessa poesia. Isso, né? Então a gente tem que dominar essa linguagem para aplicar a técnica, né? Sim, você poder fazer a técnica, uma sensibilização sistemática da vida, uma técnica de exposição, uma ativação comportamental, com a leitura precisa que uma subjetividade precisa, né? E é essa linguagem que é sofisticada, que é complicada e que a gente tem que treinar a nossa sensibilidade para essa sofisticação, para essa complexidade. Sim. Então isso, a arte, por exemplo, para mim é o grande manancial desse tipo de coisa. Então isso assim, expandindo um pouco, né? Para além do técnico, acho que o psicólogo ele tem que também se interessar pelo Sim. Sabe? Por tudo que o ser humano produz para você poder compreender. Então, assim, tem um aspecto técnico, tem um aspecto intrapessoal seu, e também tem essa coisa de você estar familiarizado e inteirado desse caldo cultural que nada mais é do que a expressão humana. Sim. Né? Aí borbulhante. Né? Então, acho que a gente tem que ter essa curiosidade para ser melhores profissionais, para atender melhor, para ter mais clientes, sabe? A gente fica mais, sabe? A gente ganha um borogodó. Sim. E isso tem resultado, sair sabe? Um pouco desse perfil engessado, né, Diogo? De que tem que estar arrumadinho na clínica, todo... Faz parte, tá? Mas não é só isso, é o se interessar pelo lado mesmo do desenvolvimento humano, de entender os contextos, os impactos. Nossa, tem muita coisa, gente. Eu acho que falar sobre psicologia em jogo, a gente ia passar aqui era a noite toda, o dia todo. O dia todo. Mergulhando nesse tema, porque ser psicólogo tem seus desafios, mas tem muitas delícias, né? Tem muitos reconhecimentos, tem muitas validações, tem muitas histórias compartilhadas dentro de um set terapêutico e que com certeza vai transformar a vida de muita gente por aí, né? Eu já recebi essa semana, que foi a semana do psicólogo, muitas mensagens carinhosas dos pacientes, lembranças, pacientes que acompanhei lá atrás, que trouxeram mensagens doces e gentis, dizendo, você tocou, você me ajudou tanto, você foi tão importante para mim naquele momento. Então, isso não se paga. Não tem dinheiro no mundo que se paga. Então, é o entender que dentro do contexto vai ter desafios sim, tá? Mas no meio dos desafios a gente exerce a autocompaixão, a gente exerce o autocuidado, a gente exerce a busca de supervisão, de terapia pessoal, de entendimento do processo, das complexidades mesmo da nossa mente humana, tá? Trabalhando esse lado também, né, do cuidado com a comparação demais, cuidado com esse lugar do ser perfeito, do ser dominar todas as teorias, todas as técnicas, porque é um lugar perigoso,
tá? E talvez isso adoeça mais, né, Diogo? É importante pontuar. Não, Mas antes de finalizar aqui, lembrando a vocês dos nossos parceiros do Além das Sessões, Biscoitos Amanteigados Sabor de Vó, que estão sempre aqui conosco no episódio. Temos aqui uma lembrancinha para o Diogo. Opa, vou fazer aqui o momento. Ó, gente. Momento, muito bem, para a gente comer. Aqui, por enquanto, é exclusivo, mas né, adquiro. A O lembrancinha privilégio agora é meu. do sabor de vó, tanto para você quanto para a Ilana também, que eu sei que ela vai se deliciar. Ilana, beijo, minha querida. A gente também tem aqui parceiros especiais, além das sessões, como o vestuário da Stock Prime, que é um vestuário de moda feminina, que também está conosco nesse projeto. Então, vou deixar todos os contatos aqui na descrição do vídeo, que você já conhece, você já entende, que você já segue a gente, já acompanha. E se você ainda não nos segue, não está inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, né? Compartilha com aquele colega, com aquele amigo Pisse que precisa se nutrir de conteúdos sobre saúde mental do profissional de psicologia, aprender estratégias, técnicas que ajudam aí a desenvolver a sua capacidade na clínica, na sua prática clínica, que com certeza vai ser muito importante. Mas, lembrando, reforçando, né, Diogo? Ser psicólogo é um ato de coragem. Ser psicólogo não significa que você não vai sentir, que você não vai ter problemas, mas que você também precisa de cuidado, que você também precisa de suporte, que você também precisa de cuidados importantes e especiais para dedicar-se o melhor e levar o melhor para a sua prática clínica. A gente fica por aqui. Diogo, traga suas considerações, por favor, para o nosso público. É isso, gente. Eu acho que o recado é esse, é exercer esse bem cuidar, né? Essa auto-humanização, sabe? Nós também somos gente, nós precisamos de cuidado, a gente não é máquina, né? Eu sei que a vida às vezes empurra a gente para esse lugar de produzir, fazer, medo de falhar, medo de errar, mas tudo isso faz parte da nossa construção como pessoa, tudo isso é normal e o importante é a gente, ao mesmo tempo, sabe, ter essa dialética, né, entre se acolher e, ao mesmo tempo, se mobilizar para, assim, estar sempre melhorando, sempre se aperfeiçoando, né, e saber balancear bem isso e que, no final das contas, acho que, né, tudo acaba dando certo, todo mundo tem seu desenvolvimento, e é isso aí, e procurando apoio, se rodeando, né, de quem faz bem. Eu acho que é assim que as coisas funcionam da melhor maneira. Sim, exatamente. Eu vou deixar aqui também na descrição os contatos, tá, do Diogo, para você acompanhar o trabalho do Diogo. O Diogo que é instrutor de Mindfulness, então se você ficou interessado, entre em contato, tá? Com certeza você vai ser muito bem recebido e muito bem acolhido, hein, Diogo? Então, pessoal, chegamos ao fim, mas antes de tudo, permita ser humano, acima de tudo. Tá? Um grande abraço para vocês e a gente se encontra no próximo Além das Sessões. Tchau, gente.